Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa e região. E o nosso vídeo da segunda-feira passada foi um sucesso, falando aí sobre a síndrome do pânico, e hoje vamos dar continuidade falando um pouquinho qual é a diferença entre a ansiedade e a síndrome do pânico. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, é gratuito, se inscreva aqui no... Qual é a diferença da ansiedade para a síndrome do pânico, que eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá e confira, que tá um vídeo muito legal. O Brasil, ele tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Apesar desse número alarmante, os brasileiros sabem pouco sobre essas doenças e sobre a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico. Por isso que eu sempre trago aqui no meu canal sobre esses transtornos, porque eu percebo que as pessoas têm pouco conhecimento, e conhecimento é poder, A gente precisa saber para poder ajudar outras pessoas. O que é a ansiedade e o que é a síndrome do pânico? A ansiedade é um sentimento comum ao ser humano. Desde a infância nos sentimos ansiosos com acontecimentos que estão por vir, como uma festa de aniversário aguardada, uma prova difícil e até mesmo uma viagem pode causar grande expectativa, um sentimento normal e até necessário para a nossa evolução. Quando eu vejo uma pessoa ansiosa com algo que irá acontecer, eu sempre falo, isso é normal e vai passar. Essa ansiedade, ela se torna muito acentuada e causa sintomas físicos desagradáveis, como falta de ar, palpitações, enjoos e tonturas. Todos esses sintomas caracterizam uma crise de ansiedade, como eu falei em um vídeo já aí sobre os sintomas físicos de ansiedade. Se você ainda não assistiu, vai lá na pasta ansiedade e assista, que é um vídeo muito interessante. Então, a ansiedade, ela atrapalha as relações sociais, as atividades profissionais e pode comprometer até mesmo os relacionamentos. Imagine então se os sintomas de uma crise de ansiedade forem potencializados. É o que acontece na síndrome do pânico, que eu falei no vídeo anterior. Uma grande diferença entre ansiedade e síndrome do pânico é que a síndrome do pânico, ela é um tipo de transtorno em que a pessoa sofre com períodos de intensa ansiedade, os chamados ataques de pânico. Eles são acompanhados de sintomas como perda do foco visual, dificuldade de respirar, sensação de irrealidade, suor frio, boca seca, pensamentos catastróficos e medo da morte iminente. A diferença entre a ansiedade e a síndrome do pânico está na intensidade dos sintomas e na ocorrência também desses sintomas. Enquanto a ansiedade, ela tem causas mais lógicas e concretas, como um desafio a ser enfrentado ou uma situação delicada que está para ocorrer, a crise de pânico, ela não tem hora nem motivo para começar. Cerca de 70% dos casos da síndrome acontecem entre mulheres, principalmente jovens na faixa dos 15 aos 25 anos. A boa notícia é que a síndrome do pânico tem tratamento. Ele inclui uma combinação de terapia com medicamentos e tem demonstrado bons resultados. Olha, é importante saber que a síndrome do pânico é apenas um dos transtornos de ansiedade existentes. Segundo médicos e especialistas, fatores socioeconômicos como pobreza e desemprego, além de ambientais como o estilo de vida das grandes cidades, têm contribuído para o aumento de casos de transtorno, como o estresse pró-traumático. Então, eventos traumáticos como um grande assalto pode causar sintomas de estresse que se estende por dias, meses e até anos. A fobia social, que é uma ansiedade intensa diante da interação social, são pessoas que tremem, suam, são pessoas que não ficam bem quando precisam interagir com outras pessoas em algum evento, como aí na pasta timidez, que eu venho falando da fobia social para vocês. Também o transtorno de ansiedade generalizada. A preocupação, ela é difícil
difícil de controlar e afeta a maneira como você se sente fisicamente. Então, a pessoa que está com o transtorno de ansiedade generalizada, ela está um passo a entrar na síndrome do pânico, por isso que ela precisa se cuidar. E a gente tem um vídeo aqui também falando sobre esse transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. E tem o transtorno obsessivo compulsivo, que também já fiz um vídeo, né? Então, o paciente, ele tem obsessões e compulsões repetidas. Compulsões são atos repetitivos que tentam aliviar a ansiedade causada pelas obsessões e podem se manifestar, por exemplo, como uma mania de lavar as mãos toda hora, ou então de passar álcool gel toda hora, nesse período agora que estamos vivenciando, né, de quarentena, ou a mania de estar sempre penteando o cabelo, arrancando o cabelo, né, pessoas que roem a unha, então causa esse transtorno obsessivo compulsivo, causa algumas dessas manias. E tem o agorafobia, né, que é o transtorno de ansiedade em que a pessoa teme e muitas vezes evita lugares ou situações que podem fazer com que ela entre em pânico. Então, também é um dos transtornos aí, o agorafobia, que às vezes as pessoas nem conhecem. Não é uma situação fácil, às vezes você acha que a pessoa tem forças ali para lutar contra aquilo, mas é como se ela estivesse brigando com ela mesma, então ela precisa da ajuda dos familiares, né, para poder ela recuperar, e precisa também da ajuda de um profissional, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja um conselho de um psicopedagogo, para poder, junto com esses outros especialistas, estar tratando essas pessoas. Então é preciso sim buscar ajuda, porque não é fácil para a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ou a síndrome do pânico, ou a depressão. Essas pessoas, elas sofrem muito, e nesse tempo que estamos vivendo de quarentena, essas pessoas estão sofrendo muito mais. Então precisamos cuidar da saúde mental dessas pessoas. Fica aqui a minha dica. Um grande abraço a todos. Continue me seguindo, curtindo e compartilhando os meus vídeos. Beijos!